A batalha começou. O Yetzer-Hatô, os exércitos de Elohim, Mahanaim, estão prontos para a guerra. O Yetzer-Hara se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Mahanaim. Parashot Vayakhel Pekudei. Shabbat Shalom, eu sou a Maracaiá, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar os Parashot, na verdade, né? Porque as Parashot estão unidas neste Shabbat, Parashat Vayakhel e Parashat Pekudei. Na descrição deste vídeo eu vou deixar os vídeos que estão referentes a essas Parashot do ano passado. Tanto Haftarah, né, das Haftarot, tanto da Brit Hadashah, para que vocês possam aprender o ensino que está contido naquele material, né? E assim enriquecer mais o seu estudo de Torá. Baruch Hashem, vamos estudar um pouco hoje também. E então vamos começar aqui no capítulo 35 de Shemot, que se refere a Parashat Vayakhel. E reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as coisas que Hashem ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós separação, santidade, Shabbat de repouso a Hashem. Todo aquele que fizer nele trabalho será morto. Então, Baruch Hashem, nós vimos aqui o Shabbat ser citado entre todas as 10 palavras, primeiro por Moshe. Nós sabemos que na Parashat passada nós vimos a questão do erro da idolatria do bezerro de ouro, né? E aqui a gente vai ver então ser citado a questão do Shabbat. Isso vai nos ensinar que o Shabbat ele é um antídoto para a idolatria. Se a pessoa, né, ela pecou contra Hashem com o pecado de idolatria, para que ela consiga fazer a retificação deste pecado, ela precisa então fazer a aliança com Hashem do Shabbat. O Shabbat ele é trazido aqui logo por conta disso, porque o Shabbat é guardar o Shabbat, é fazer techuvá de idolatria. O que é Shabbat? O que é guardar Shabbat? Né? Nós temos aí 39 trabalhos que não devemos fazer no Shabbat, separado pelos sábios. Que trabalhos são esses? Estes trabalhos eram exatamente aquilo que neste momento o povo trabalhava no deserto. Eram ações feitas no Mishkan, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam trabalhando no Mishkan. Então, o trabalho que eles desempenhavam estava voltado para a construção do Mishkan e para o dia a dia deles. O que é isso? Essa questão de trabalho que Hashem fala que a gente não pode trabalhar no Shabbat. Por exemplo, não escovar os dentes no Shabbat? Isso é exagero da parte dos homens, certo? Hashem não está importando se a pessoa escova o dente no Shabbat. Hashem não quer que a pessoa tenha a consciência de estar dependendo de outro no Shabbat. Isso é a raiz da idolatria. E o que Hashem quer consertar no ser humano é a questão da idolatria. O que é idolatria? A idolatria é o ser humano ter a consciência torta de que existe um outro ser ou uma outra saída que seja para que ele possa
ter, através disso, sustento, benefícios, vida eterna, qualquer coisa do sentido de ter vantagens, de ele mesmo poder resolver o caminho dele. Isto é idolatria. Então, quando nós compreendemos o que realmente significa guardar o Shabat, é quando nós compreendemos o que é idolatria também. Porque se o Shabat é a cura da idolatria, então a gente tem que compreender o que é idolatria para que eu consiga então guardar o Shabat da maneira correta. Guardar o Shabat é ficar parado nem respirar. Isso não é guardar o Shabat. Certo? Isso é loucura. Nós vamos ler, eu vou ler para vocês aqui, eu separei a lista dos 39 trabalhos, certo? Que a gente não deve fazer no Shabat, que está relacionado à questão do trabalho que os homens desempenhavam ali no deserto, e as mulheres também, certo? Como eu disse para vocês, um trabalho, como este trabalho, é um trabalho de dentro de casa, que você vai botar comida no prato e levar até tua boca para você se alimentar? Não, não é isso. Não é um trabalho que você vai pegar um pente e pentear o seu cabelo? Não, isso não é trabalho, certo? O trabalho que Hashem está falando é a pessoa utilizar daquela prática para sustento, tanto o sustento físico, quanto a questão espiritual, que entra completamente na idolatria. Então, trabalhar o ídolo é idolatria, é assim que é chamado, avodat zará. O verbo avodar é trabalhar, né? Então, se a pessoa trabalha um trabalho estranho no Shabat, ou qualquer momento, na verdade, idolatria não deve ser feita em momento nenhum. O que acontece? No Shabat, principalmente, ainda é pior ainda. Porque o Shabat tem que ter o quê? Santidade, foi o que a gente leu aqui. E Shabat, como ele é santo, nós entendemos que santidade é separação. Então, o Shabat, dos outros 6 dias, ele tem que ser separado, ele tem que ser diferente, ele tem que ser à parte. O que significa isso? Nos outros 6 dias, eu posso trabalhar para obter sustento no mundo físico? Posso. É pecado trabalhar nos 6 dias? Não, é mitzvah. Certo? Hashem manda o homem trabalhar e do suor do rosto dele, ele tirar o seu sustento. Durante 6 dias trabalharás. É assim que é o mandamento. O mandamento não começa assim, ó, descanse no Shabat. Não, o mandamento começa 6 dias, trabalharás. Então faz parte do mandamento o trabalho para gerar dali o que? Sustento durante 6 dias. Porque se você não trabalha, aí você diz assim, mas eu sou dona de casa, eu não trabalho para poder gerar sustento. Você trabalha para gerar sustento dentro de sua casa, se você for dona de casa, tenho certeza. Por quê? Porque você é como uma auxiliar de seu esposo. Então, se você não der o suporte que seu esposo precisa para que ele saia para trabalhar, o seu esposo não trabalha. Então, você é um auxiliar dele. Certo? E eu tenho certeza que aqui a maior parte das mulheres, hoje em dia, não fica sem tirar dali algum sustento, que eu digo financeiro. Certo? De alguma forma, a mulher vende uma coisa, a mulher faz alguma coisa para poder ganhar um dinheiro. E se a mulher for daquelas que não faz nada, ela tá quebrando o mandamento. Do mesmo jeito tá quebrando o mandamento. Por quê? Porque diz, 6 dias trabalharás. A mulher, no caso da esposa, tem uma questão também de que nós vemos que a mulher, ela é parte do marido dela. Então, se o marido trabalha, a mulher também faz parte do mandamento através do marido dela. Certo? E o marido também através de sua esposa, nesse sentido de que é um só. Baruch Hashem. Por isso que é dito que a mulher santifica o lar. E o que o homem faz também, a mitzvah do homem também, é mérito para a mulher. Certo? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que para nós santificarmos o Shabat de verdade, tem que fazer separação. Ou seja, nos 6 dias tem que haver trabalho para gerar algum tipo de benefício para nós neste mundo físico de sustento. E no 7º dia, aí zeramos este tipo de trabalho. Não é que eu vou deixar de comer, ou então eu vou separar os legumes do prato e já estou pecando. Não é isso. Certo? Isso é exagero. Certo? Exagero. Entenda. Por isso que Yeshua foi tão maltratado. Porque Yeshua não aceitava essas coisas. Né? Exageros dos homens. Shaul Hashalia, ele fala sobre a legalizar a lei. Trazer a lei como legalista,
né? Fazer o mandamento, como eu posso dizer assim, colocar peso sobre o mandamento, dificultar. Yeshua falava assim, ó, fica na porta, nem entra e nem deixa ninguém entrar. Torna a Torá um fardo. A Torá não é para ser fardo. O Shabat não é para ser um dia triste. Aí a pessoa já vive assim, eu não posso. Não é assim. O Shabat é para você ser feliz no Shabat. O Shabat é para você ter prazer no Shabat. Onde já se viu uma pessoa ter prazer, sendo que a pessoa não pode nem olhar para o lado que está errado? Então vamos maneirar aí. Nós somos alunos de Yeshua, certo? E Yeshua é o maior dos mestres. Baruch Hashem, só para lembrar. Yeshua é maior que Moshe Rabbeinu. Porque muitos não entendem isso. Acham que Yeshua, porque chegou depois, não é maior do que ninguém. Ele é o maior de todos. Certo? E ele curou no Shabat. Ou seja, o Shabat é para ter felicidade. É para ter alegria. Não é para a gente viver enclausurado, como se a gente fosse... se estivesse numa prisão. O Shabat, para muitos, se torna uma prisão. E sabe o que acontece? Vou dizer para vocês. Essas pessoas que vivem este judaísmo exagerado, a maior parte dos jovens não estão mais funcionando. Não estão. E os que funcionam aparentemente. Tem os que fazem, mas a gente olha para a cara deles e vê que eles estão em outro século, em outro mundo, em outro planeta. A situação está muito difícil. Certo? Então, Hashem, ele não quer que o ser humano seja esquisito. Não. Também não quer que o ser humano seja igual o povo da terra. Ele quer que o ser humano o honre e o respeite conforme a sua lei. E a lei dele foi, vocês não vão fazer trabalhos no Shabat. No Shabat vocês vão descansar, porque o trabalho seu no Shabat é para mim. Eu sustento vocês no Shabat. É isso que ele está dizendo. Porque o que a Hashem quer é tirar a idolatria de nós. E a idolatria é achar que outro pode nos sustentar espiritualmente. Idolatria é achar que eu mesmo posso dar conta de minha vida, não preciso de Halila, de Hashem. Isso é idolatria. Foi o que Adão fez. E Hashem quer limpar isso de nós. Então a consciência do Shabat verdadeiro é o antídoto da idolatria. Por quê? Porque no Shabat nós compreendemos que não temos necessidade de buscar o pão de cada dia com ninguém. Não precisamos desempenhar nenhum trabalho para outrem em troca de sustento. Porque Hashem nos dá o sustento do Shabat. Então nós temos que ter essa confiança. Isso faz parte da emuná. Ou seja, a raiz de tudo é a emuná, é a fé, a confiança em Hashem. E o Shabat é o primeiro dos mandamentos que vai trazer isso. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. O bezerro de ouro ocorreu umas 3 parashat atrás. É porque na Torá está fora de ordem cronológica. Então, o Mishkan, Hashem vai pedir ali o meio shekel e vai pedir a terumá. A parashat terumá já tinha acontecido o bezerro de ouro. Mas por que Hashem só vai contar a história do bezerro de ouro depois de terumá, depois daquela parashat, né? De trazer as coisas para construir o Mishkan? Porque, como eu disse para vocês já em vários shiurim, Hashem primeiro apresenta a cura, para depois ele apresentar o problema. Então Hashem trouxe o Mishkan como um acesso ao que os homens perderam com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro fez os homens caírem novamente como Adão caiu. Reiniciou o processo de Tikkun. O bezerro de ouro fez o homem cair e ter a queda de novo. Então Hashem traz o Mishkan, porque o Mishkan ali vai começar agora de novo para o ser humano uma forma de conectar-se com a divindade. Que eles já tinham acesso praticamente direto à divindade antes do bezerro de ouro. Hashem desceu no monte. Eles ouviram a voz de Hashem, assim como Adão ouviu lá no paraíso. Mas, infelizmente, eles pecaram o pecado da idolatria. E então Hashem pede para que seja feito o Mishkan. Para que, através do Mishkan, Hashem entre em contato com os homens pelo Kohen Gadol. Então, daí em diante, não podia mais ser diretamente com o sagrado, mas teria que ter um intermediário, que era o Kohen Gadol, Baruch Hashem. Por isso que o Mashiach é Kohen Gadol, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os 39 trabalhos. Então eu vou ler aqui, que eu separei os 39 trabalhos para vocês, e depois a gente fala um pouco, porque é o que eu quero explicar para vocês. Nesta época, esse tipo de trabalho era o que tirava sustento.
Hoje em dia vocês podem dizer assim, mas eu nunca vou fazer isso. Por exemplo, o 19 aqui é tecer. Hoje em dia ninguém tece mais. Então, Baruch Hashem, eu já não vou quebrar este mandamento, não vou tecer nunca. Aí o que é que inventam? Inventam que você não pode tirar um fio da roupa do Shabat. Isso é invenção, certo? Isso aí já é invenção. Porque o que não pode fazer é tecer. Nós não podemos acrescentar as palavras da Torá. Não é para tecer. E este tecer, gente, o que isso quer dizer? Não é que você... eu tenho a semana toda para eu poder fazer em casa um conserto de uma roupa. Eu vou exclusivamente esperar o Shabat para fazer. Também não. Não, claro que o Shabat é sagrado. Você vai fazer no Shabat para Hashem, trabalho para Hashem. A gente tem que ter essa consciência. Óbvio que tem que ter essa consciência. Mas se ocorrer alguma coisa de você puxar um fio numa roupa, isso não é quebra de Shabat. Não é. Porque quebraríamos o Shabat se aquele fio que foi puxado da roupa fosse para ganhar algum tipo de sustento. Aí sim quebraria o Shabat. Porque estaríamos quebrando o quê? A fidelidade e a confiança em Hashem. E seria idolatria. Entende? Então os trabalhos que foram feitos, então, esses 39, né? Essa lista de 39, por quê? Porque na Torá aparece guardar Shabat 39 vezes. Então os sábios separaram, né, dali de onde Hashem fala sobre o Shabat, para guardar o Shabat, daquela época ali, trabalhos que eram feitos para sustento, gente. Não é um trabalho... não pode separar, por exemplo, aqui. Não pode, eu vou ler, vamos ler. Arar, semear, colher. Então, isso aqui vocês veem que é de um período onde as pessoas, eles trabalhavam diretamente com a terra. Então, isso era comum para ter sustento. Hoje em dia, nem todo mundo, 90% da população, não trabalha diretamente para obter sustento da terra. Vamos botar aí, 80% da população não trabalha. 20% trabalha com a terra. Vamos botar aqui um exemplo. Pode ser até mais, né? Então, só as pessoas que moram na zona rural é que tem que ter cuidado com isso aqui. Então, a gente tem que compreender que hoje, por exemplo, semear aqui, hoje aqui pode ser para mim um investimento que eu possa fazer. Por exemplo, no Shabat a pessoa fazer um investimento, isso é semear. Eu estou investindo um dinheiro no banco. Não é dia de fazer isso. Tá entendendo? Então eu tenho que trazer o que está sendo dito aqui para a minha ação do tempo de hoje, sem essa loucura de, no Shabat eu não posso chupar uma laranja, pegar a semente da laranja e deixar cair na terra, que eu semeei. Gente, então, olha, vamos ponderar. O trabalho que não deve ser feito no Shabat é trabalho que vai ser como uma idolatria. No caso do seguinte, porque o Shabat é um dia que eu tenho que estar completamente perene diante de Hashem. Eu tenho que estar deleitando em Hashem, sossegada, descansando em Hashem, no sentido de confiança completa em Hashem. Eu não tenho que me preocupar com o que comer, com o que vestir, com conta para pagar. De Shabat não é dia de preocupar com essas coisas. Por quê? Porque o Shabat é para me demonstrar na prática que eu não sou idólatra. É por isso. Então a pessoa fica apegada a esse tipo de coisa de, eu tô comendo aqui, então não pode separar. Então eu vou pegar a cebola no prato, separar no canto do prato. Pequei! Gente, é um absurdo completo. Não pode acender a luz. Não pode desligar a luz, porque senão é fogo. Eu até entendo que, dependendo da questão da energia, a gente tem que ter cuidado para não fazer faísca. Sim. Mas isso não quer dizer que você não pode usar a energia em si, porque a energia não é fogo. Certo? Então, a gente tem que ter esta compreensão, essa consciência. Até aqui não tá dando certo desse jeito que estão fazendo. Não tá. Mashiach não chega. Por quê? Porque Mashiach, ele vai dizer bem assim, eu só vou voltar no dia que vocês disserem assim, bendito que vem em nome de Hashem. Tudo que Mashiach fez, que eles desaprovaram, eles têm que aprovar. Eles que eu falo são os judeus teimosos que vão contra Mashiach. Porque ímpio, gentio, povo da terra, esse povo não atrai Mashiach. Nunca vai atrair, porque são pecadores. Agora, os judeus que se preocupam com respeitar a Hashem,
esses atraem Mashiach se fizerem direito as coisas. Baruch Hashem, então vou fazer aqui a leitura e não vou ficar parando, não. Dá pra gente entender. Arar, semear, colher, agrupar colheita, debulhar, dispersar o grão no vento, selecionar e separar, moer, peneirar, fazer massa, assar, cozinhar, fritar. É óbvio que isso aqui a gente sabe que é porque tem que acender fogo para fazer essas coisas, né? Tosquiar, lavar, desembaraçar. Ah, então não pode lavar nem a mão no Shabat, não pode lavar um copo no Shabat. Gente, não pode lavar para ganhar o sustento. Por exemplo, a pessoa, é muito difícil, hoje em dia não tem, mas é pouco. Pessoa que lava roupa por ganho. Antigamente tinha muito, hoje não tem muito, né? Não pode ir no Shabat. Você também não vai. Gente, se eu tenho 6 dias para lavar minha roupa, olha, vamos pensar. Eu tenho 6 dias para lavar roupa. Eu tenho 6 dias para esfregar o chão da casa. Aí no Shabat eu vou pegar minha roupa para lavar? Não. Agora, eu tenho um filho especial. Ele amanheceu todo, geralmente ele amanhece todo mijado, tudo urinado, a cama. Tem até capa na cama. Então, ali eu vou passar o Shabat com um mau cheiro de urina na casa, porque eu não posso pegar essa roupa que ele molhou, que não é todo Shabat, mas pode ocorrer, e tirar e botar lá para a máquina lavar. Eu vou quebrar o Shabat se eu fazer do lugar que é a minha casa, lugar separado para Hashem, limpo, cheiroso para Hashem? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Certo? Quero dizer para vocês que eu não faço alarma, viu? Ah, a Moral Hayat está dizendo que agora, a partir de agora, pode fazer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não acredito em certas coisas. Certo? Para o Hashem. Yeshua volta e resolve. Né? Yeshua volta e resolve. Ele pode resolver. Então, desembaraçar a lã. Gente, desembaraçar a lã. Ah, então eu não posso desembaraçar os fios do meu cabelo. Desembaraçar a lã, por quê? Porque, como eu falei, neste tempo aqui, as pessoas trabalhavam com as coisas da roça, da terra. E a ovelha era criada, né? Muito, né? É o tempo do pastoreio aqui. A lã era vendida, era tosqueada. Então, todos esses trabalhos que estavam voltados para sustento são licitados aqui. Então, tingir, fiar, esticar o fio para pentear, para tecer. Olha só, passar o fio entre 2 anéis. Isso era exatamente o que estava fazendo as cortinas do Mishkan, né? Tecer, desfazer os fios, atar, desatar. Ah, não pode amarrar esse laço aqui. Não pode. Não pode atar nem desatar. Não posso afrouxar esse lacinho aqui para me dormir. Gente, atar e desatar no trabalho, onde aquele trabalho iria gerar sustento. Não é que você também vai... Ah, não, agora eu vou passar o dia fazendo laço do Shabat. Não, gente. A gente tem que ponderar, certo? Tudo a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. Tiferet que é Israel. Onde é que fica Tiferet? No meio da Sefirot. Para você se tornar um homem perfeito diante de Hashem, você tem que ponderar, estar no meio, no equilíbrio das coisas. Não é para vocês ir para um lado, um exagero de que não pode nem respirar no Shabat. E também não é para poder fazer festinha, rave no Shabat. Entendeu? Então não pode ir para um extremo de lá, nem para um extremo de cá. Você tem que ter ponderação e seguir a orientação de Hashem, pois é Torá também, é verdade. Não é para inventar. Não é? Torá é perfeita. A Torá é perfeita, não precisa aumentar nada na Torá. Ela já é perfeita. Hashem diz, não acenda fogo e não faça trabalho no Shabat. Porque o trabalho de vocês no Shabat é guardar e santificar para mim. Pronto, é isso aí que é para fazer. O resto são cercas que os homens vão criando. E exageram também em muitas delas. Certo? Então, costurar, rasgar para suturar, caçar, abater, pelar o couro, curtir o couro, alisar o couro. A gente vê que tudo isso aqui é trabalho de quem lida com a terra, né? Na roça, a zona rural era o local de trabalho da maior parte das pessoas ali na época onde foi estabelecido isso aqui. Né? Remarcar o couro, demarcar o couro, trabalhar com couro, né? Cortar, escrever, apagar. Olha só, escrever e apagar.
Você tem 6 dias para você fazer a redação lá fazer vamos supor, nem eu, né, faço faculdade. Tem os relatórios para a gente poder fazer, né? Todo aquele processo que a faculdade pede pra gente, uma prova, alguma coisa assim. No Shabat eu vou fazer. Não! Eu tenho 6 dias para eu fazer. Agora, por exemplo, agora eu não vou escrever, não tem necessidade. Mas vamos supor que eu esteja vendo uma aula de Torá no Shabat. E o rabino que está ensinando lá falou algo muito interessante, eu não quero perder. Então eu posso anotar ali aquilo que foi muito interessante do estudo de Torá, do Shiur. Entendeu? Então, a gente tem que ponderar as coisas. Então agora no Shabat eu vou pegar uma máquina de datilografia, nem tem mais, né? E vou datilografar o dia todo. Não, aí você quebrou o Shabat. Entende? Baruch Hashem, apagar, construir, destruir ou demolir, acender fogo, apagar fogo. Essa questão de acender fogo, a gente tem que estar ligado também à questão da raiva, né? Da discussão, da confusão. A gente tem que estar ligado muito nisso. Não é só a questão do fogo físico. Fogo físico é um símbolo, é uma sombra da Gvurá, que é o fogo espiritual. Então, no Shabat, eu tenho que evitar o quê? De ficar irada, de ficar nervosa, de ficar brigando, de fazer confusão, de aceitar essa questão de ficar estressado no Shabat. Não pode no Shabat. Então, no Shabat, você tem que já se preparar desde os outros dias anteriores para que você tenha um dia de paz, de shalom. Certo? Baruch Hashem. Apagar fogo. Por exemplo, ali tá as velas de Shabat. Deixa elas queimarem. Não vou mexer nelas. Né? Vou ficar mexendo em fogo. Shabat não é dia de mexer em fogo. Terminar a manufatura de qualquer objeto. Ó, você vê que eles estão aqui no tempo que o povo fazia as coisas com a mão. E também no Mishkan, na construção de todos aqueles objetos, era tudo com a mão. Manufaturado, né? Ainda não tinha a revolução industrial. Mas a gente pode trazer para hoje. No Shabat você não vai ligar uma máquina e começar a fazer ela funcionar para construir nada, nem... Você não vai ligar uma máquina no Shabat e deixar ela trabalhar no Shabat para que aquilo depois gere sustento para você. Tipo assim, não, eu não vou fazer não, mas eu vou ligar o computador aqui, ele faz sozinho tal coisa assim. Vou ligar a impressora, Não, porque Shabat não é dia de mexer com o quê? Com fabricações de nada para que aquilo depois gere sustento. Entende? Baruch Hashem. Também no 39 aqui aparece transportar de propriedade privada para pública, ou vice-versa. Porque, cabalisticamente, tem um entendimento de que o objeto carrega um pouco de nós, né? Então, se eu tiro da minha casa algo no Shabat, eu estou tirando da santidade e levando para um lugar público onde não tem a santidade. Então eu estou misturando o que é santo com o que é profano. Então é algo espiritual. Então a gente tem que evitar ficar levando pacotes de casa para fora no Shabat e trazendo pacotes de fora para dentro no Shabat. Certo? Por quê? Porque vai fazer essa mistura de energias. Baruch Hashem. Então, o Shabat, como eu disse para vocês, tem que ser compreendido de que ele é uma cura para a idolatria. Ele é a reconexão do povo após o bezerro de ouro. É a maneira que o povo teve de Hashem, de se reconectar novamente com ele. Baruch Hashem. Vamos ler aqui no capítulo 36 de Shemot, versículo 2. E chamou Moshe a Betzalel e a Aholiab, e a todo homem sábio de coração, a quem deu Hashem ciência em seu coração, todo aquele cujo coração o impeliu para se chegar à obra e fazê-la. Essa obra é o Mishkan, certo? Que ele está sendo construído após a questão do bezerro de ouro, como já falei para vocês. Agora, eu estou citando aqui Betzalel e Aholiab, porque vocês, quem não assistiu ainda o vídeo do ano passado, assistindo lá, vai ver que eu digo ali a idade de Betzalel. Betzalel tem 12 anos de idade, ele é uma criança, ele não tem nem bar mitzvah ainda. E era totalmente usado por Hashem em sabedoria completa. Betzalel construiu a arca sagrada. Betzalel que fez. Então, nada é por acaso.
Então, esse menino aparece aqui com 12 anos, com toda essa sabedoria no Mishkan. E lá na Brit Hadashah tem um menino com 12 anos também no templo sagrado, com muita sabedoria. Interessante. O Betsalel, ele é neto, na verdade ele é bisneto de Miriam. Ele é bisneto de Miriam, porque ele é filho do neto de Miriam. Então Betsalel, ele é da tribo de Judá. E Miriam é a mãe de Yeshua. Miriam, a alma dela, ela aparece cá na Brit Hadashah, é a mãe de Yeshua. Então a gente vê a ligação de Miriam com Betsalel e a gente vê a ligação de Betsalel com Yeshua. Isso são sombras para que o futuro a pessoa pudesse discernir. Entende? Quando estudasse, quando juntasse estes pontos interessantes, que não é normal uma criança de 12 anos ter capacidade tanto assim para construir algo que é o objeto mais sagrado de todo o templo sagrado de Hashem. Uma criança de 12 anos fala. Isso não é normal. É para chamar atenção. E quando a gente vê Yeshua com 12 anos no templo ensinando os principais, lá está dizendo que estava ensinando os principais sacerdotes no templo. Ou seja, ele estava conversando com os grandes sacerdotes lá, inclusive com o Cohen, aquele que é chamado de Gadol. Yeshua surpreendeu a eles com sua sabedoria. Gente, um homem chegar no patamar de Cohen Gadol, ele tem sabedoria na Torá. Yeshua estava ensinando eles. Então daí a gente faz essa ligação. Betsalel aqui, ele é um tipo de Mashiach. Porque ele vem de Miriam e ele com 12 anos tem grande sabedoria. E outra coisa interessante é que a Holiav, que está com ele, é da tribo de Dan. Os sábios dizem que quando Mashiach voltar, um grande guerreiro de Dan será seu general. Eu acredito, eu tenho para mim que é Shimshon. Shimshon. Para mim é Shimshon. Mas eu não vou bater martelo aqui, né? Eu não tenho, nesse momento eu não tenho como trazer para vocês. Mas eu acredito que seja ele. Shimshon. O grande general de Mashiach. Um homem de Dan. Ele que vai encabeçar o exército de Yeshua para destruir os ímpios quando Yeshua voltar. Imagina, gente. O general de Yeshua, Shimshon, por favor, acabou para eles, né? Acabou. Porque, assim, no tempo de Shimshon, ele dava conta de 1000 homens com um pedaço de osso. Imagina Shimshon com as armas que Israel tem hoje. O que ele não faz? Imagina. Então, acabou para eles. Acabou. Shimshon armado. Baruch Hashem. Imagine aí. Então, é muito interessante a gente ver aqui os dois trabalhando juntos, porque na hora que voltar Yeshua, vai estar assim. Vai estar Yeshua e Shimshon, Betsalel e Aholiav. Um da tribo de Yehudá, Mashiach, e outro da tribo de Dan, o grande general que vai estar do lado de Mashiach para fazer a obra que tem que fazer, que é a redenção final. A redenção final é matar os ímpios. Porque é o seguinte, pensa comigo. Israel até hoje, né, é maltratado por praticamente todos os outros seres humanos que estão fora dele. Quem não é Israel, odeia Israel. É assim. Quem não é Israel, odeia Israel. Então, única solução para que Israel seja salvo, porque as pessoas ignorantes acham que salvação é virar ET e ser abduzido. Apesar de que ET nem existe, desse jeito que mostra no filme. Tem ET, mas é demônio, Shedim, que fica debaixo da gente, não em cima. Eles estão dentro do chão, no solo, no subsolo. Existe? Sim. Já falei isso aqui com vocês. Então, as pessoas pensam que é como o rápido de um ET. É simplesmente vaporizar os malévolos e limpar a terra e deixar Israel na terra. É assim. Está escrito que quem vai herdar a terra é os justos. E Israel que eu estou falando não é esses que ficam falando mal de Yeshua não, viu, meu povo? Fique em paz. Que esses aí tem que pedir perdão. Aí Yeshua perdoa eles. Se eles forem sinceros diante de Hashem. Porque tem muitos que são sinceros diante de Hashem. E Yeshua perdoará eles. Mas os que ficam fazendo bagunça e falta de cuidado. Porque uma coisa é a pessoa não acreditar que Yeshua é Mashiach. E também não fazer Lachonará dele. Porque sabe que Lachonará é pecado. Beleza, tudo bem.
Tá certo, Yeshua chega e perdoa ele. Ele não acreditou, mas ele também não provocou o mal de maneira nenhuma. Ele simplesmente não entendeu. Não foi apresentado para ele da forma correta, então ele não compreendeu. Outra coisa é dizer que cumpre Torá, mas não cumpre, porque fica com a boca suja falando mal dos outros, levantando-se contra o Mashiach, blasfemando contra o Mashiach o tempo inteiro, como eu posso dizer, sem respeito, nem pelo ser humano não tem. Aí é outra coisa. Certo? Então, isso é muito importante que está aqui nessa paraxá e que eu não falei no outro vídeo, e eu tenho esta luz, esse insight para falar para vocês hoje. Então, que coisa linda. É a gente trazer a Brit Hadashah para paraxá. É a gente entender a Brit Hadashah diante do texto da paraxá. E Moshe Rabbeinu que está aqui junto. Moshe Rabbeinu, aquele que agora sim, nós estamos em Vayakhel, e agora nós vamos passar para Pikudê, um pouquinho de Pikudê, né? Bastante tempo falando de Vayakhel, né? Vamos falar um pouquinho de Pikudê, uma parte muito interessante aqui de Pikudê, que eu até falei no comentários da moral, quero falar um pouquinho aqui, que é a questão de que todo o material, vamos ler aqui. Olha só, e foi no primeiro mês, capítulo 40, versículo 16, vou ler a partir do 16. E fez Moshe conforme tudo o que lhe ordenou a Hashem, e assim fez. 17. E foi no terceiro mês do segundo ano, do primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo, o Mishkan. E fez levantar Moshe o tabernáculo, o Mishkan, e pôs suas bases, colocou as suas tábuas, pôs suas barras, e fez levantar suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, o Mishkan, e pôs a coberta da tenda sobre ele, por cima, como ordenou o Eterno a Moshe, tomando o testemunho, pôs na arca e colocou as varas sobre a arca, e pôs o tampo na arca. Então você vê que todo o trabalho quem está fazendo é Moshe. Certo? E aí agora eu vou pular aqui pro 33, porque ele vai descrever todos os itens, né? Então no 33, no versículo 33 vai dizer assim: e fez levantar o pátio ao redor do Mishkan e do altar, e pôs o véu na entrada do pátio, e acabou Moshe a obra. Então a gente vê que no final é como se todos os itens estivessem ali, todos feitos conforme Hashem mandou. Mas o povo não conseguia, os trabalhadores não conseguiam montar o Mishkan. Aquilo criou um peso como um chumbo muito pesado, eles não conseguiam levantar as coisas. Moshe conseguiu, através de Kabbalah. Ele falou palavras do nome sagrado e tudo se levantou sozinho através da ordem de Moshe. E foi se montando, foi se montando. Isso é muito importante, gente. Moshe, a gente sabe que é código para desejo. Enquanto o ser humano não tiver o desejo direcionado para tudo, é bem claro aqui, que Moshe fez tudo conforme Hashem ordenou. Então, enquanto o nosso desejo não estiver de acordo com tudo que Hashem ordenou, não é invenção não, viu gente, de não poder nem escovar o dente no Shabat, eu não estou falando isso, não está escrito isso na Torá não, viu? Não tá. Ah, mas no Shabat eu não posso destrançar meu cabelo, fazer um cacho aqui, desmanchar o cacho. Isso não está na Torá. Certo? Eu estou falando conforme o que Hashem ordenou. O desejo do ser humano tem que ser de fazer a vontade de Deus. Caso contrário, o lugar que é o Mishkan, o lugar sagrado, que é o lugar chamado Mishkan, que somos nós mesmos, para que Deus possa habitar, ele não vai ficar em pé, ele não vai funcionar. Ele não vai estar pronto para Deus. Deus não vai entrar na gente. Enquanto ficar, a Torá passou. Deus não mora nessa pessoa, nessa criatura. Por isso que não adianta falar assim, Deus falou comigo. Que Deus que falou com você? Porque você não aceita a Torá. Que Deus que fala com você? O ídolo que você serve, que é você mesmo. Porque, olha, dentro do ser humano tem duas almas. Eu já expliquei para vocês. Tem a alma com inclinação maligna e tem a alma com inclinação divina, inclinação da bondade. Yetzerará e Yetzeratov.
essa Yetziratov seria então Hashem, literalmente, uma faísca de Hashem dentro do ser humano. Mas o ser humano tem que vencer a guerra. A guerra que eu coloco no começo do vídeo aqui. Tem que fazer o que Hashem ordena, conforme tudo que ele ordena. Aí ele vence o mal que está dentro dele. E Hashem manda no Yetziratov. Hashem passa a mandar no Yetziratov dele. Aí Hashem reina dentro dele. Aí ele se torna Mishkan. Mas se o ser humano escuta o que é o mal dentro dele e faz a vontade do que é mal dentro dele, essa criatura, ele está escutando realmente Deus falar com ele. O Deus com D minúsculo, né? Interessante, eu queria até falar isso com vocês. Vou falar, já que eu falei negócio de D minúsculo aqui. Em português tem D, Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Mas em hebraico não tem, não. Elohim é Elohim com Aleph, não importa. Se não existe Aleph maiúsculo e Aleph minúsculo. Elohim significa autoridade. Qual é a autoridade que está falando dentro de você? Qual é o Deus que está falando? Hã? Porque lá, o que eu ia dizer sobre a Brit Hadashah é o seguinte, lá que a gente está estudando Ibrahim, o Filho de Deus, aí bota o F maiúsculo. E os outros seres humanos, quando fala que é filho de Deus, bota o F minúsculo. Besteira total! Ó, veneninho, ó, da serpente. Não tem isso de filho grande, filho pequeno. É óbvio que tem um filho que nasceu primeiro. Sim. Isso não quer dizer que o F é maiúsculo ou que o Aleph é maiúsculo. Não existe isso. O Bet, né? Que é Ben, né? Que é filho. O Bet maiúsculo ou Bet minúsculo. Não tem isso no hebraico. Não tem. Então qual é a autoridade que está regendo a tua vida e a minha vida? Qual é o Deus que está mandando na tua vida? É o Yetziratov, a faísca divina, o fôlego divino? Ou o Yetzirah, a serpente? Porque Deus fala, com certeza. Agora qual? Né? Porque nós estamos vendo aqui que o Mishkan só ficou em pé através de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu fez tudo conforme Hashem pediu. E Moshe é o desejo da gente. Certo? Então o meu desejo tem que estar de fazer tudo o que Hashem pede, que é a Torá dele. Né? Não é invenção também não, viu? Fique em paz. Fique em paz. Mas é a Torá de Hashem, que não é pouca coisa. A gente tem que começar a discernir as coisas pro bem, pelo Hashem. E então, Moshe terminou a obra. Então, quem vai fazer a obra? É dito ali em Yeshayahu, né? Quem vai por mim? Hashem fala com Yeshayahu contra os perversos. Quem irá por mim? Hashem. Quando você lê aquilo, você fala assim, meu pai do céu, Hashem ele pode qualquer coisa. Por que ele está falando de Yeshayahu? Quem vai por mim? Porque você tem que fazer, porque eu tenho que fazer. Aqui nesse mundo físico é o mundo da ação. Hashem, ele é Ruach. A ação de Hashem é a fala. A ação de Hashem é a fala. Certo? Para que o mover literal das coisas, por exemplo, levantei esse livro aqui. Hashem me usa para levantar esse livro? Pode me usar. Hashem me usa para fazer a leitura do Teilim? Pode sim me usar, pode. Mas precisa do meu desejo de Moshe querer. Precisa Moshe querer fazer. Porque senão, pra que ia ter ser humano, já que Hashem logo resolvia tudo? Quebrar a cabeça, né? Literalmente com ser humano teimoso. Pra quê, né? Ser humano que arruma cabelo em ovo. Não, isso aqui não pode. Isso aqui. Outros, pode tudo. Ser humano é complicado. Ser humano é complicado. Eles querem botar problema em tudo. Ou eles querem muito pro lado do mal, ou eles querem muito pro lado do bem e exagera e passa a ser mal. Lembre-se quando a gente estudou. Lembra quando a gente estudou Bereshit? Eu expliquei que dentro do bem agora tem o mal. Porque misturou. Não tem bem mais aqui nesse mundo físico, não tem. Tá tudo misturado aqui. A gente tem que ter muito discernimento e compreender as coisas, porque para separar o bem do mal é muito difícil. Porque dentro do mal tem bem também. E dentro do bem tem mal. Então tem que ter muito cuidado
para que você consiga realmente separar o bem do mal. Tirar o bem que está no mal e tirar o mal que está no bem. E levantar esse Mishkan e ser casa de Deus e deixar Deus reinar na tua vida, o Deus verdadeiro, não é o Deus Satã, a autoridade do mal dentro de você, não, nem de mim. A gente tem que ser a imagem de Elohim, filho de Hashem, Baruch Hashem. Shabbat Shalom lehitraut, kol hatovim lekulam.